Nova Infantil! É muito bom estar aqui com você novamente. Eu sou o tio Estênio. E eu sou a tia Melissa. E agora vai começar a hora da Música! E aqui na hora da música você vai dançar, você vai cantar, brincar e aprender sobre o nosso Deus. É isso aí. E você, ó, menino, vai seguir os passos aqui, ó, do tio. E você, menina, vai dançar como a tia. E agora vai ficar todo mundo de pé aí na sua casa, porque a gente vai cantar e dançar com muita alegria. Vamos lá, marchando, Nova Infantil! Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá, nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá, nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Vamos lá, virou assim, Nova Infantil. Soldado de Jesus. Novamente, pro outro lado. Soldado Isso. de Jesus. Nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá, nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá, nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Virou, Nova Infantil. Soldado de Jesus, soldado de Jesus, nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. E ainda de pé, Nova Infantil, vamos cantar mais uma música. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nova Infantil, eu tenho certeza que você está dançando muito bem aí na sua casa. Mas agora você pode sentar, porque vai começar o É Legal e Não É Legal. Nova Infantil. E a nossa brincadeira de hoje é procurando os animais. E sabe aonde nós vamos procurar, tia Helena? Aonde, tio Estênio? Aqui, ó, na nossa piscina de bolinhas. E vai ser da seguinte forma, ó. Aqui no nosso dado, nós temos vários animais que está faltando, ó, a outra parte que nós vamos procurar na nossa piscina. E o tio que terminar primeiro, ó, vai pegar a nossa primeira placa de hoje. E Nova Infantil, já prepara sua torcida aí em casa, pois já vamos começar. Então no 1, 2, 3, valendo! Muito
Muito bem, olha só. A tia Helena terminou primeiro numa fração de segundos. E ela vai pegar a nossa primeira placa de hoje. Vamos lá, tia Helena. Olha só, crianças! Essa criança tá tomando banho sem reclamar. E tomar banho sem reclamar, isso é legal ou não é legal? É legal. Isso mesmo, crianças. Quando você toma banho sem reclamar, mostra que você está cuidando do corpo que Deus lhe deu. E além do mais, está na Bíblia que devemos agradar a Deus com o nosso corpo. Não é mesmo, tio Estênio? E qual é a nossa segunda placa de hoje? Isso mesmo, tia Helena, a nossa segunda placa de hoje. Olha só aqui, Nova Infantil. Essa imagem, ó. A criança, ó, não quer tomar banho. Ela tá fazendo birra, tá com preguiça. E quando você fica com preguiça, não quer tomar banho, fica reclamando. Isso é legal ou não é legal? Não é legal. Sabe por quê, Nova Infantil? Porque quando você fica com preguiça, reclamando pro seu pai, já mostra, ó, que você é uma criança desobediente. Então, ó, quando fica com o seu corpo todo sujo, sabe quem não gosta também? Deus. Porque você não está cuidando do corpo que Deus lhe deu. Tá bom, Nova Infantil? E agora, Nova Infantil, que você aprendeu, ó, que é muito legal tomar banho sem reclamar. Você vai ficar de pé, porque a gente vai cantar mais uma música. O sabão lava, o sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Mal, Nova Infantil, ó. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava, o sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa. Muito bem, Nova Infantil, vocês estão dançando muito bem, mas agora você pode sentar, porque nós vamos para mais um É legal e não é legal. Olá, Nova Infantil! Eu sou a professora do Saber e hoje eu também trouxe um convidado muito especial. Você quer conhecer ele? Ele se chama Daniel. Eu vou chamar daqui e você aí da sua casa, tá bom? Vamos lá? Daniel! Acho que o Daniel não ouviu. Vamos chamar mais uma vez? Daniel! Olá, Nova Infantil! Olá, professora! Olá, Daniel! Tudo bem com você? Tudo sim! Estou muito feliz de estar aqui no Nova Infantil. E professora, o que nós vamos aprender hoje? Daniel, hoje nós vamos aprender sobre como obedecer. Obedecer? O que é isso, professora? Daniel, obedecer é fazer imediatamente, fazer completamente e fazer sem reclamar. Ah, professora, eu lembro que Deus diz na Bíblia que obedecer é a melhor opção, não é mesmo? Isso mesmo. Deus nos ensina na Bíblia que devemos obedecer para não passarmos por dificuldades aqui, pois obedecer alegra o coração de Deus
E sabe de quem também fica alegre o coração? De quem, professora? Do seu responsável, Daniel. De quem cuida de você também, Nova Infantil. Do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Também eles ficam felizes, sabia? Professora, eu quero ser muito obediente. E eu tenho certeza que o Nova Infantil também. Mas diga pra nós, como podemos ser obedientes? Eu vou falar pra você como você pode ser obediente. Vamos lá ver? Olha essa situação, Daniel. Quando você está brincando e o seu responsável diz: Daniel, está na hora de guardar os brinquedos porque nós vamos dormir. Você tem que obedecer imediatamente, mesmo que a brincadeira esteja legal. Deus quer que você obedeça. Uau, professora, que legal! Agora eu vou sempre obedecer imediatamente, não é mesmo? Isso mesmo. E tem outra situação também, Daniel, que você precisa obedecer. Vamos ver? Quando você está sujo e o seu responsável diz: Daniel, está na hora de você tomar o seu banho. Você tem que ir sem reclamar, porque também é um dos passos da obediência. Agora eu entendo que eu não preciso reclamar, já que tomar banho é muito bom, não é mesmo, Nova Infantil? Isso mesmo, Daniel. Que bom que você entendeu que tomar banho é muito importante. Ainda tem mais alguma coisa, professora? Tem sim, Daniel. Eu vou mostrar pra você. Olha só. Quando o seu responsável prepara aquele almoço delicioso e chama você para ir almoçar, você tem que ir imediatamente. Esse é um dos passos também de obedecer. Que legal, professora! Obedecer é muito legal. E o que acontece se eu não obedecer meu responsável? Daniel, se você não obedecer ao seu responsável, você vai perder muita coisa. Você pode ficar de castigo, apanhar, deixar o coração de Deus triste e dos seus responsáveis também. Mas você sabia que quando você obedece, você é abençoado por Deus? Que legal, professora! Sério mesmo, eu sou abençoado? Sim, você é abençoado. Poxa, professora, eu não quero deixar minha família e nem Deus triste. Professora, muito obrigado. Aprendemos aqui que devemos sempre obedecer o nosso papai, a nossa mamãe, o nosso responsável, não é mesmo? Então, Nova Infantil, vamos sempre obedecer. Isso mesmo, Daniel. Mas agora eu vou falar algo importante e você pode repetir comigo, tá bom? Vamos lá. Você também, criança. Obedecer É sempre sempre a melhor opção. a melhor opção. Nova Infantil, preste atenção no que eu vou falar agora. Deus quer que você obedeça às suas autoridades, mas se ele pedir para você fazer algo diferente, como olha só essa imagem, pedir para você bater no seu colega. Vamos ver a outra próxima imagem também? Olha só. Pedir para você roubar, pegar aquilo que não é seu, sem o dono saber. Vamos ver a próxima imagem também. Se essa pessoa, ou até mesmo mandar você chegar perto de um estranho, ou essa pessoa chamar, você não deve obedecer. Deus diz que nós não devemos obedecer essas coisas erradas. Quando isso acontecer, você tem que ir correndo para sua família e até mesmo falar para o seu professor. Entendi, professora. Se é algo de errado, eu devo sempre obedecer a Deus, não é mesmo? Eu aprendi tudo. Muito obrigado. E se alguém me pedir para fazer algo de errado, vou contar para minha família. Ou então para minha professora. Muito obrigado, professora, por me ensinar hoje. Daniel, eu tenho certeza que você aprendeu os passos da obediência. Nova Infantil, ele precisa ir. Então vamos dizer tchau a ele? Tchau, Daniel! Tchau, Nova Infantil! Tchau, professora! E lembre-se, crianças, sempre obedeça! Tchau! Tchau! Nova Infantil, eu tenho certeza que você aprendeu a como obedecer, que é fazer imediatamente, fazer completamente, fazer sem reclamar. Eu já vou indo, mas lembre-se, obedecer é sempre a melhor opção.
Nova Infantil, agora que você aprendeu que é muito legal falar a verdade, então fique de pé, porque nós vamos de mais música. Tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Shua Subarashi, Shua Subarashi, Shua Subarashi, Watashi no Shu. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Bom pra mim, é tão bom pra mim. Nova Infantil, muito bem, agora você pode sentar, porque para finalizar a hora da música, nós vamos falar com o nosso Deus. E como a gente fala com o nosso Deus, Melissa? Através da oração, tio. Muito bem, então, Nova Infantil, você vai fechar os seus olhos e repetir o que o tio Estênio disser, tá bom? Senhor, me ajude a sempre falar a verdade, pois isso te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Nova Infantil, o Hora da Música acabou. Mas nós esperamos você no próximo domingo, porque agora vai começar a História Bíblica. Olá, Nova Infantil! Eu sou a tia Diana e eu estou aqui com vocês mais uma vez para a gente relembrar nossa história da semana passada. Mas antes, nós temos que lembrar as nossas 3 regras. Então, aí na sua casa você vai me ajudar. Nossa primeira regra é sentar educadamente, isso mesmo, com perninha de chinês aqui no Nova Infantil, né? Mas aí na sua casa você já sabe, pode sentar no sofá, aí na sua cama também, na cadeira. Só não pode ficar, deitado assim, porque você vai querer dormir, né? Então você tem que ficar, num lugar bem confortável para você prestar atenção em tudo, certo? Muito bem. E a nossa segunda regra é prestar atenção. Isso mesmo, você vai abrir bem seus olhos, ficar com os ouvidos bem atentos para não perder nenhum detalhe da história, aí onde você está assistindo. Muito bem. E a nossa terceira regra é fazer silêncio. Isso mesmo, não só com a boca, com o corpo todo, isso mesmo. Então, se alguém entrar aí barulhando, você já pede para essa pessoa fazer silêncio, para você prestar atenção em tudo, certo? Muito bem, agora que nós já lembramos as nossas regras, nós vamos então ver aqui, o nosso mapa da vida de Jesus e relembrar a nossa história da semana passada. Eu quero saber, a tia vai fazer as perguntas para você me responder, certo? Muito bem, então vamos lá. Semana passada, nós vimos que Jesus, estava aqui perto do Mar da Galileia. E quando ele estava ali, uma multidão estava perto dele. E aí, apareceu um homem para falar com Jesus. Você lembra o nome desse homem, Nova Infantil? Eu tenho certeza que você lembra. Fala aí para mim. Isso mesmo, Jairo. Jairo apareceu para Jesus e ele estava com um grande problema. Você lembra qual o problema de Jairo, Nova Infantil? Ai, pensa aí na sua casa. Isso mesmo. A Bíblia diz que Jairo estava com a sua filha muito doente. E aí, você lembra quantos anos ela tinha? Lembra? Eu sei que você lembra. 12 anos, isso mesmo. A filha de Jairo estava doente, ela tinha só 12 anos. E Jairo estava muito triste. Mas a filha dele, não estava aqui onde Jesus estava. Ela estava em outra cidade. Você lembra o nome dessa cidade? Fala aí para mim, fala aí para a pessoa que está do seu lado. Isso mesmo, aqui, em Cafarnaum. Olha aqui a filha dele. A filha de Jairo estava doente aqui, E aí, então Jairo pediu para Jesus ir até a casa dele para curar a filha dele.
E aí Jesus aceitou, porque Jesus tem um coração muito bondoso. E Jesus então disse para Jairo, vamos até a sua casa. Eles foram caminhando, caminhando. Mas aqui, antes de chegar na casa de Jairo, apareceu uma outra pessoa que fez uma coisa muito, muito interessante. Você lembra quem era essa pessoa, Nova Infantil? Lembra aí na sua casa? Aquela mulher. E você lembra qual era o problema dela? Isso, Nova Infantil, ela estava doente, ela tinha aquele fluxo de sangue, né, o tempo todo, e ela já tinha ido todos os médicos, mas não podia ser curada. E aí, então, ela foi entrando por entre a multidão, e até, que ela tocou no manto de Jesus. E você lembra o que aconteceu nessa mesma hora, Nova Infantil? Lembra? Isso mesmo, ela foi curada da sua doença. E aí Jesus falou, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram, mas Jesus, todos estão te tocando. E Jesus falou, não, de mim saiu poder. E a mulher então chegou, Jesus, fui eu que te toquei. E você lembra, Nova Infantil, o que foi que Jesus falou para aquela mulher? Lembra? Fala aí para mim. Vá em paz, a sua fé te curou. Isso mesmo, e aquela mulher saiu dali, feliz da vida, né? Porque Jesus tinha curado a sua doença. E aí, depois disso, a Bíblia diz que apareceu alguém. Antes que Jesus chegasse na casa de Jairo, apareceu uma outra pessoa. Você lembra, Nova Infantil? Fala aí para a pessoa que está perto de você. Isso mesmo, um servo lá da casa de Jairo veio e falou assim, Jairo, não incomode mais Jesus. A sua filha morreu. Nova Infantil, que notícia triste. E aí Jesus então virou para Jairo e falou, Jairo, não fique triste. Porque você tem que confiar em mim. Apenas confie em mim. Foi isso que ele falou. Então, Jesus saiu dali junto com Jairo, e eles foram até a casa de Jairo. Quando chegou lá, todo mundo estava chorando porque a menina tinha morrido. E Jesus falou bem assim, a menina não morreu, ela só está dormindo. Ai, Nova Infantil, muitas pessoas riram de Jesus, você lembra? Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Então, ele pediu para todo mundo sair ali do quarto, e só ficou a esposa de Jairo, e ele chamou mais 3 discípulos. Você lembra o nome deles, Nova Infantil? Isso mesmo, tenho certeza que você lembra. Pedro, Tiago e João. E eles ali, ficaram ali com Jesus. Então, você lembra o que Jesus falou para aquela menina? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Isso mesmo, Jesus falou assim, menina, levante-se. E na mesma hora, a menina ressuscitou. Uau, Nova Infantil, Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. E olha só, Jesus falou para os pais da menina darem comida para ela. E é isso que Jesus faz, ele se preocupa com a gente, porque ele nos ama com um amor que não tem fim. E você lembra a nossa lição que nós aprendemos? Vamos fazer aí com a tia rapidinho? Vamos lá? Jesus sempre me ama. Isso mesmo. E foi isso que Jesus fez com aquela menina, com Jairo, porque ele amava aquelas pessoas e nos ama também. E agora, depois que a gente lembrou essa história, nós vamos agora ouvir uma nova história sobre a vida de Jesus. Você não pode perder. E quem vai contar essa história pra gente é a tia Letícia. Tchau! Olá, Nova Infantil! Eu sou a tia Letícia e hoje eu vou estar contando história bíblica para você. E você lembra de onde é que vem todas as nossas histórias? Todas as nossas histórias estão aqui na Bíblia. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela é 100% verdade. Tudo que está aqui na Bíblia Nova Infantil aconteceu. E a Bíblia é a palavra do nosso Deus. E Deus, ele nunca mente. Nova Infantil, você sabe que a gente sempre traz algo muito especial para você. E eu trouxe algo incrível para você ver hoje. Você quer ver o que eu trouxe para você? Olha só! Nova Infantil, essa daqui era a minha lancheira de quando eu era criança. Ai, eu amava a minha lancheira. Eu tenho certeza que você também tem uma, né? Nova Infantil, na nossa lancheira era onde a gente colocava o quê? O nosso lanche, né? Quando a gente sentisse fome, lá na escola a gente pegava a nossa lancheira, comia o nosso lanche e ficava satisfeito. Nova Infantil, mas você já parou para pensar se quando você pega a sua lancheira você quer comer a sua comida, mas não tem nada para você comer e você ia ficar com fome, Nova Infantil? Ah, isso era muito ruim se acontecesse, né? Mas Nova Infantil,
Sabe, na nossa história de hoje, a gente vai encontrar pessoas que estavam cheias de fome. E será, Nova Infantil, que elas vão conseguir algo para elas comerem? A gente vai descobrir durante a nossa história de hoje. E você sabe, Nova Infantil, que esse ano a gente está aprendendo tudo sobre a vida de alguém muito especial. A gente está aprendendo tudo sobre a vida de Jesus. E Jesus, ele amava ensinar as pessoas. Ele ensinava os homens, os mais novos, os mais velhos, Nova Infantil. E sabe de uma coisa, Nova Infantil, olha só quanta gente Jesus gostava de ensinar. E essa multidão de pessoas, Nova Infantil, prestava atenção em absolutamente tudo que Jesus tinha para contar para elas. E Nova Infantil não eram só os mais velhos, os adultos que gostavam de ouvir Jesus. As crianças também amavam ouvir o que Jesus tinha para ensinar para elas. E Jesus, ele ensinava em vários lugares diferentes. Jesus, um dia, resolveu que ele ia ensinar em uma cidade chamada Betsaida. Repete junto com a tia Letícia. Betsaida. Muito bem, Nova Infantil. E para ir lá para a cidade de Betsaida, Jesus, ele entrou em um barco. E você lembra que Jesus, ele não andava mais sozinho, ele tinha muitos amigos, né? Esses amigos eram os seus discípulos. E os discípulos de Jesus foram com ele dentro desse barco. Olha só os discípulos entrando junto com Jesus. E eles foram em direção a Betsaida e olha só, o barco deles entrou no mar e eles começaram a navegar. E você lembra que Jesus, ele estava ensinando uma multidão? Essa multidão, ela ouviu que Jesus ia lá para Betsaida e eles tomaram uma decisão. Eles decidiram que eles iam lá para Betsaida para continuar ouvindo o que Jesus tinha para ensinar para eles. Todas essas pessoas, elas queriam continuar sabendo o que Jesus tinha para contar para elas, Nova Infantil. Então, elas muito rápido foram em direção a outra cidade. E sabe, Nova Infantil, todas essas pessoas, elas prestavam atenção em tudo que Jesus tinha para contar para elas, porque elas sabiam que o que Jesus ensinava era exatamente o que Deus tinha mostrado para ele. E Nova Infantil, olha só todas essas pessoas que se reuniam. Olha essa multidão de gente, Nova Infantil. E essas pessoas, elas estavam esperando Jesus. E quando Jesus, foi mais perto e finalmente chegou na cidade de Betsaida, essas pessoas, elas ficaram muito felizes e muito animadas porque Jesus tinha chegado. E quando Jesus, ele viu aquela multidão, a Bíblia fala que o coração de Jesus se encheu de um amor muito grande por cada uma daquelas pessoas. E Jesus, ele resolveu que ele ia ensinar elas. Então, ele subiu no Monte Nova Infantil. E junto com Jesus, também subiu os seus discípulos. Eles saíram daquele barco e eles iam ensinar essas pessoas. E Jesus, quando ele estava nesse monte, ele começou a falar, ele começou a ensinar toda aquela multidão. E todo mundo que estava nessa multidão, Nova Infantil, ouvia com muita atenção tudo o que Jesus contava para eles. E sabe, Jesus, ele passou o dia todo ensinando essas pessoas. E elas não queriam ir para casa, Nova Infantil. Elas queriam continuar aprendendo junto com Jesus. Mas como já estava o dia todo elas ouvindo e aprendendo, sabe o que aconteceu com elas? Elas começaram a sentir algo que todo mundo sente, que eu e você sentimos também, Nova Infantil. Pega aqui na sua barriga. Nova Infantil, essa multidão começou a sentir muita fome. E sabe
quem sabia que eles estavam com fome? Jesus, porque Jesus sabe de tudo o que eu preciso. E essa é a nossa lição de hoje, Nova Infantil. E você vai repetir junto comigo aí na sua casa. Jesus sabe de tudo o que eu preciso. Jesus sabe de tudo que eu preciso, de tudo que você precisa e sabia de tudo o que aquela multidão precisava. E ele sabia que aquela multidão precisava de comida. Então, ele foi com o seu discípulo. Ele falou bem assim: Felipe, Felipe. E Felipe foi lá com Jesus. E Felipe falou, oi, Jesus. E Jesus falou: Felipe, onde nós vamos comprar pão para toda essa multidão? E Felipe, ele olhou para Jesus e olhou para aquela multidão e começou a pensar. Mas sabe, Nova Infantil, Jesus, ele já sabia como ele ia alimentar todas aquelas pessoas. Mas ele queria saber qual ia ser a resposta de Felipe. Ele queria ver a fé do seu discípulo. Mas Felipe, quando ele viu toda aquela gente, ele pensou assim e ele falou para Jesus: Jesus, para alimentar toda essa gente, a gente ia precisar de mais de 200 denários. A gente não tem tudo isso para alimentar todas essas pessoas. Nova Infantil, denários era a moeda daquela época, era o dinheiro que eles usavam. E 200 denários eram mais de muitos dias de trabalho, eram mais de 6 meses alguém trabalhando para conseguir juntar 200 denários. E Felipe, ele sabia disso e sabia que para alimentar toda aquela multidão, o dinheiro que eles tinham, não seria suficiente. E ele falou isso para Jesus. E quando os outros discípulos, eles ouviram isso, então eles começaram a falar para Jesus: mandar aquelas pessoas embora, Nova Infantil. Eles falavam bem assim: Jesus, Jesus, manda essa multidão ir embora, Jesus. A gente não tem como alimentar todo mundo. Sim, Jesus, não tem como comprar pão para toda essa gente comer. Mas, Nova Infantil, mesmo os discípulos falando isso, Jesus, ele poderia mesmo mandar todas aquelas pessoas embora, voltarem para suas casas. Mas Jesus sabe de tudo o que eu preciso. E Jesus sabia que aquelas pessoas precisavam de comida. Então, ele falou para os seus discípulos: deem comida ao povo. E quando os discípulos ouviram isso, sabe, alguém apareceu. Quando Jesus disse para dar comida para o povo, um discípulo chamado André. Repete o nome dele junto comigo: André. André foi lá com Jesus. E sabe, André falou bem assim: Jesus, tem um menino na multidão e ele quer nos ajudar. Nova Infantil, um menino. Olha só, um menino ia ajudar a alimentar toda aquela multidão. A Bíblia não fala quantos anos tinha aquele menino, mas sabe, ele teve um ato muito generoso. Ele decidiu que ele ia dividir o que ele tinha para alimentar toda aquela multidão. Mas, tia Letícia, o que aquele menino tinha? Ah, ele tinha uma cesta. E nessa cesta, Nova Infantil, tinha tudo que aquele menino tinha para comer. Olha só. E eu acho que não tinha muita coisa nessa cesta. Bora contar o que tinha nessa cesta? Ó, tem alguns pães aqui. Quantos será? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tinha 5 pães. E olha esses peixes. Tinha 1, 2. Tinha 5 pães e 2 peixes na cesta daquele menino. E não era muito, Nova Infantil, era pouco. Mas aquele menino foi generoso e deu tudo o que ele tinha para ajudar a alimentar aquela multidão. E Jesus, quando viu isso, ele
ensinou algo muito importante. Ele ia ensinar para os seus discípulos e para todas aquelas pessoas que, mesmo com pouco, Jesus pode fazer grandes coisas. E então ele pegou a cesta que aquele menino deu e ele disse bem assim para a multidão. Ele disse: se ajuntem e façam grupos de 100 e de 50. Jesus é alguém muito organizado e ele queria ter certeza que toda aquela multidão ia conseguir comer. Então, a multidão, ela começou a se juntar em vários grupos, em grupos de 50 e grupos de 100, Nova Infantil. E olha só toda essa multidão que estava ficando reunida nos grupos. Nova Infantil. Sabe o que Jesus fez depois que toda aquela multidão se juntou nos grupos de 50 e de 100? Ele pegou o cesto que aquele menino deu de forma tão generosa e ele agradeceu a Deus. Ele falou bem assim, Nova Infantil, ele falou: Senhor, muito obrigado por este alimento. Amém. Jesus, ele ensinou algo muito importante, Nova Infantil, que nós temos que ser agradecidos por tudo aquilo que a gente tem, sendo pouco ou sendo muito. Se você tem muita comida na sua casa, você tem que agradecer a Deus e também agradecer ao responsável que fez aquela comida para você. E se você tem pouco, você também precisa ser grato, Nova Infantil. Se você tem muitos brinquedos, você precisa agradecer a Deus porque você tem eles. Se você tem poucos brinquedos, você também precisa agradecer a Deus por eles, porque Deus sempre dá aquilo que você precisa, Nova Infantil. E Jesus agradeceu por tudo aquilo que aquele menino tinha dado de forma tão generosa para eles. E sabe, aconteceu algo muito especial. Aquela cesta que tinha só 5 pães e 2 peixes. Olha só, Nova Infantil, olha quanto peixe. Olha o que Jesus fez, Nova Infantil. Ele multiplicou o peixe. Será que aconteceu a mesma coisa com os pães e... Nova Infantil, olha tudo isso de pão. Nova Infantil, Jesus acabou de multiplicar os pães e os peixes. Ele fez um milagre e milagre é aquilo que só Deus pode fazer. E Jesus, ele é muito poderoso e ele fez esse milagre, Nova Infantil. E sabe o que aconteceu? Jesus, ele ia alimentar aquela multidão com toda aquela comida, porque Jesus sabe de tudo o que eu preciso e ele sabia que aquela multidão precisava de muita comida. Então, os seus discípulos, eles foram lá pro meio daquela multidão e eles começaram a distribuir, a dividir todos aqueles pães e aqueles peixes e aquelas pessoas começaram a comer, Nova Infantil. Olha só, tinha tanto pão e tanto peixe que conseguiu alimentar toda aquela multidão. E Jesus, ele que fez tudo isso. E Jesus viu que todas aquelas pessoas estavam comendo e estavam ficando sem fome nenhuma. E eles começaram a ver que estava sobrando comida, Nova Infantil. E Jesus falou para os seus discípulos: juntem todos os pedaços que sobraram. Não deixe que nada se desperdice. Nova Infantil, tinha tanta comida que as pessoas não conseguiram comer tudo. Então, eles juntaram toda a comida que havia sobrado, todos os peixes e pães, e deu um total de 12 cestos. Olha só! Cestos ficaram cheios de pães e de peixes, Nova Infantil. 12 cestos ficaram cheios daquilo que havia sobrado. Jesus queria ensinar pra gente que é muito importante a gente não deixar sobrar nada. Então, se a sua mamãe coloca comida pra você, Nova Infantil, você precisa não deixar nada naquele prato. Você precisa comer tudo. Se a mamãe colocou fruta, colocou verdura, você precisa comer
tudo que está naquele prato e agradecer o responsável que deu aquela comida para você e agradecer a Deus porque deu aquilo que você precisava. Jesus deu exatamente o que aquela multidão precisava. E aquela multidão ficou tão feliz porque eles não sentiam mais fome. E eles começaram a falar bem assim uns com os outros. Jesus precisa ser o nosso rei. Sim, Jesus precisa ser o nosso rei. E quando Jesus, ele ouviu aquilo, ele sabia que ainda não era hora de ser conhecido como o rei daquelas pessoas. Então, depois de ter ajudado toda essa gente, ele foi embora. Mas, Nova Infantil, Jesus deu exatamente o que aquela multidão precisava. Porque Jesus sabe de tudo o que eu preciso. E Jesus soube o que aquela multidão precisava, sabe o que eu preciso e sabe o que você precisa, Nova Infantil. E ele vai ajudar quando você precisar. Nova Infantil, essa foi a nossa história de hoje. E agora nós vamos falar com Deus. Então você vai fazer a sua mão de oração. Você vai juntar as suas mãos, Nova Infantil, e você vai fechar os seus olhos bem forte. E você vai repetir junto com a tia Letícia. Vamos lá. Senhor, muito obrigada por saber de tudo o que eu preciso. Amém. Muito bem, Nova Infantil. E essa foi a nossa história bíblica de hoje. E você não pode perder as nossas histórias. E você precisa ficar atento a todas elas todos os domingos. Tchau!